Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 25 de maio, quinta-feira, e nós estamos completando hoje 209 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como o nosso grupo de amigos aqui da nossa ala, temos um pequeno grupo de amigos que nos reunimos todas as noites às 9 horas e lemos juntos as escrituras. E eu gostaria de mostrar para você como nós fazemos, tá bom? E incentivo vocês a fazerem isso com seus amigos também, estudarem as escrituras juntos. É muito bom, muito gratificante. E hoje então o nosso clube de leitura de livro de Mórmon, nós estamos lendo todos juntos com nossos amigos, tá bom? José, pode dirigir para nós? Sim. Vai começar com... Tá Sônia com você, Bispo? Não está hoje. Ah, tá. Começamos com Newton, Rosana, o Bispo, Fátima 1 e Fátima 2. Tá bem. Finalmente eu. Podemos começar, Bispo? Por favor. Sim. Quarto, Nefe, livro de Nefe, que é filho de Nefe, um dos discípulos de Jesus Cristo. Relato do povo de Nefe, segundo o registro dele. Os nefitas e os lamanitas são todos convertidos ao Senhor. Eles têm todas as coisas em comum, operam milagres e prosperam na terra. Depois de 2 séculos, surgem divisões, iniquidades, falsas igrejas e perseguições. Passados 300 anos, tanto os nefitas como os lamanitas tornam-se iníquos. Amarão esconde os registros sagrados aproximadamente 35 a 321 anos depois de Cristo. E aconteceu que se passou o 34º ano, como também o 35º. E eis que os discípulos de Jesus organizaram uma igreja de Cristo em todas as terras circunvizinhas. E todos os que a eles se chegavam e verdadeiramente se arrependiam de seus pecados eram batizados em nome de Jesus e também recebiam o Espírito Santo. E aconteceu que no 36º ano, todo o povo de toda a face da terra foi convertido ao Senhor, tanto nefitas como lamanitas, e não havia contendas nem disputa entre eles, e procediam retamente uns com os outros. E tinham todas as coisas em comum, portanto, não havia ricos nem pobres, nem escravos nem livres, mas eram todos livres e participantes do dom celestial. E aconteceu que o 37º ano também se passou, e continuava a reinar paz na terra. Y los discípulos de Jesús efectuaban grandes y maravillosas obras, de tal manera que sanaban a los enfermos y resucitaban a los muertos, y hacían que los cojos anduvieran, y que los ciegos recibieran su vista, y que los sordos oyeran, y obraban toda clase de milagros entre los hijos de los hombres, y no obraban milagros salvo que fuera en el nombre de Jesús. Newton. E assim se passou o 38º ano, bem como o 39º, o 41º e o 42º, sim, até que se passaram 49 anos, e também o 51º e 52º, sim, até que se passaram 59 anos. E o Senhor fez-los prosperar grandemente na terra. Sim, tanto que novamente construíram cidades no lugar das que haviam sido queimadas. Sim, e reconstruíram até mesmo a grande cidade de Zaraema. Muitas cidades, porém, haviam sido submersas e as águas haviam tomado seu lugar. Portanto, essas cidades não puderam ser reedificadas. E então aconteceu que o povo de Nefe fortaleceu e multiplicou-se com grande rapidez, tornando-se um povo muito formoso e agradável. Y se casaban y se daban en matrimonio,
y fueron bendecidos de acuerdo con la multitud de las promesas que el Señor les había hecho. E já não se guiavam pelos ritos e ordenanças da lei de Moisés, mas observavam os mandamentos que haviam recebido do seu Senhor e seu Deus, continuando a jejuar e a orar e a reunir-se a miúde para orar e ouvir a palavra do Senhor. E aconteceu que não havia contendas entre todo o povo, em toda a terra, e grandes milagres eram realizados entre os discípulos de Jesus. E aconteceu que se passou o 71º ano, e também o 72º ano. Sim, em resumo, tinham-se passado até o 79º ano. Sim, até mesmo 100 anos tinham se passado. E os discípulos que Jesus escolhera haviam todos ido para o paraíso de Deus, com exceção dos 3 que deveriam permanecer. E outros discípulos tinham sido ordenados para substituir aqueles, e também muitos daquela geração haviam morrido. E aconteceu que não havia contenda na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia inveja, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Que lindo. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. E quão abençoados eram eles? Porque o Senhor os abençoou em tudo o que fizeram. Sim, foram abençoados e prosperaram até haverem decorrido 110 anos. E a primeira geração depois de Cristo tinha morrido. Não havia contenda em toda a terra. E aconteceu que Nefe, aquele que fez esse último registro, escreveu nas placas de Nefe, morreu. Seu filho Amós continuou o registro em seu lugar. Escreveu também nas placas de Nefe. E escreveu por 84 anos. E havia ainda paz na terra, a não ser por uma pequena parte do povo que se revoltara contra a igreja, tendo adotado o nome de Lamanitas. Assim, começou novamente a haver Lamanitas na terra. E aconteceu que Amós também morreu, e já se tinham passado 194 anos da vinda de Cristo. E seu filho Amós escreveu o registro em seu lugar, e também escreveu nas placas de Nefe e no livro de Nefe, que é este livro. E aconteceu que 200 anos se tinham passado, e a segunda geração também havia morrido, todo com exceção de alguns poucos. Y yo, Mormón, quiero que sepáis que el pueblo se había multiplicado de tal manera que se hallaban esparcidos por toda la faz de la tierra y que habían llegado a ser sumamente ricos por razón de su prosperidad en Cristo. Ora, nesse ano 201, alguns deles começaram a tornar-se orgulhosos, trajando roupas caras, usando toda sorte de pérolas finas e de coisas luxuosas do mundo. E dessa época em diante não mais tiveram seus bens e suas posses em comum. E começaram a dividir-se em classes e começaram a organizar igrejas para si mesmos, a fim de obter lucros, e principiaram a renegar a verdadeira igreja de Cristo. E aconteceu que depois de se haverem passado 210 anos, existiam muitas igrejas na terra. Sim, havia muitas igrejas que professavam conhecer o Cristo, negando, não obstante, a maior parte de seu evangelho, de tal modo que toleravam toda a sorte de iniquidade e administravam o que era sagrado àqueles a quem isso fora proibido por causa da sua indignidade. E essa igreja multiplicou-se grandemente por causa da iniquidade e do poder de Satanás que se apoderou do coração deles. Y además había otra iglesia que negaba al Cristo, y estos
se perseguían a los de la verdadera iglesia de Cristo por su humildad y creencia en Cristo, y lo despreciaban por causa de los muchos milagros que se efectuaban entre ellos. Portanto, exerciam poder e autoridade sobre os discípulos de Jesus que permaneceram com eles e atiravam-nos na prisão, mas pelo poder da palavra de Deus que estava neles, as prisões achavam-se ao meio, e eles saíam, fazendo grandes milagres entre o povo. Não obstante todos esses milagres, o povo endureceu o coração e procurou matá-los. Assim como em Jerusalém, os judeus procuraram matar Jesus segundo a sua palavra. E eram atirados em fornalhas ardentes e saíam ilesos. E eram atirados também em covas de animais e brincavam com os animais selvagens da mesma forma que uma criança brinca com os cordeiros, e saíam ilesos do meio deles. O Samuel participou da nossa leitura também. Que gostoso. Não obstante, o povo endureceu o coração porque era instigado por muitos sacerdotes falsos e falsos profetas a construir muitas igrejas e a praticar toda sorte de iniquidade. E eles atacavam o povo de Jesus, mas o povo de Jesus não revidava os ataques. E assim foram degenerados na incredulidade, na iniquidade, de ano para ano, até que transcorreram 230 anos. Y sucedió que en este año, sí, en el año 231 hubo una gran división entre el pueblo. E aconteceu que neste ano surgiu um povo que recebeu o nome de Nefitas, e eles eram verdadeiros crentes em Cristo. E havia entre eles os que os lamanitas chamavam de jacobitas, josefitas e joranitas. Portanto, os verdadeiros crentes em Cristo e os verdadeiros adoradores de Cristo, entre os quais se achavam aqueles 3 discípulos que deviam permanecer, eram chamados nefitas, e jacobitas, e josefitas, e zoramitas. E aconteceu que os que se recusavam a obedecer ao evangelho eram chamados de lamanitas, e lemonitas e ismaelitas. Estes não degeneraram na incredulidade, mas rebelaram-se intencionalmente contra o evangelho de Cristo e ensinaram aos filhos que não deveriam crer, assim como seus pais, que degeneraram desde o princípio. E isto ocorreu por causa das iniquidades e abominações de seus pais, como no princípio. E foram ensinados a odiar os filhos de Deus, assim como os lamanitas foram ensinados a odiar os filhos de Nefi, desde o princípio. E aconteceu que 244 anos se haviam passado. E essa era a situação do povo. E a parte mais iníqua do povo afastou-se, vindo a ser muito mais numerosos do que o povo de Deus. Y continuaron estableciendo iglesias para sí y adorándolas con todo género de objetos preciosos. Y así transcurrieron 250 años y también 270 años. E aconteceu que a parte iníqua do povo começou a restabelecer os juramentos e as combinações secretas de Gadiantão. E também o povo, que era chamado do povo de Nefe, começou a tornar-se orgulhoso, em virtude de suas grandes riquezas, e tornaram-se vaidosos, como seus irmãos os lamanitas. E a partir daí, os discípulos começaram a sofrer pelos pecados do mundo. E aconteceu que depois de passados 300 anos, tanto os nefitas como os lamanitas se haviam tornado extremamente iníquos. E aconteceu que os ladrões de Gladianto se espalharam por toda a superfície da terra. E ninguém havia que fosse justo, a não ser os discípulos de Jesus. E acumulavam ouro e prata em abundância, entregando-se a toda sorte de comércio. Y sucedió que cuando hubiera transcurrido 305 años y el pueblo seguía todavía en su iniquidad, murió Amos, y su hermano Amarón llevó los anales en su lugar.
E aconteceu que, passados 320 anos, Amálon, compelido pelo Espírito Santo, escondeu os registros, que eram sagrados. Sim, todos os registros sagrados que tinham sido transmitidos de geração em geração, os quais eram sagrados até o 320º ano depois da vinda de Cristo. E ocultou-os para o Senhor, a fim de que pudessem chegar novamente ao remanescente da casa de Jacó, segundo as profecias e promessas do Senhor. E assim termina o registro de Amálon. Muito bem, nós terminamos mais um capítulo e um livro no mesmo tempo, né? Um livro, bispo. Roseli, pode fazer um comentário para nós, por favor? Hoje, como é um dia especial, eu vou dizer que todos que quiserem fazer um pequeno comentário, pode, tá bom? Tá ótimo. Então, porque a minha pergunta, o que eu me preocupo sempre é com esse círculo do orgulho, né? Que sempre voltou entre eles. Eu gostaria muito de ter vivido naquela época em que eles ficaram mais de 100 anos ali, em paz, em harmonia, tudo deve ter sido maravilhoso. E eu gostaria até de deixar uma pergunta: será que nós um dia vamos voltar a ter tantos anos assim de paz e de alegria, né? Porque o círculo do orgulho sempre volta, né? E é isso que faz com que o povo se destrua. A luxúria, as pessoas não acreditarem e sempre voltarem a fazer as coisas erradas. Obrigado, Roseli. Quem quer comentar? Fátima? Posso falar? Por favor. Então, infelizmente, né, bispo, e a gente vê isso assim se repetindo. E enquanto nós estávamos lendo, eu estava lembrando da história da igreja, né? Daqui a pouquinho a gente está fazendo 200 anos. Que o Senhor possa nos cobrir, nos abençoar, cuidar da gente de verdade, para que a gente não desacredite de tudo aquilo que o profeta Joseph Smith tão magnificamente nos ensinou, buscando a verdade e trazendo a verdade, como é o livro de Mórmon. Muito bom. O presidente Nelson falou que dias incríveis estão por vir. Então, isso me anima muito também. Ele está preparado. Quando vem uma avalanche de desânimo, eu me lembro disso daí que ele falou. Eu acredito também nisso, muito. Então a gente se fia nisso daí, né? Confia em que dias melhores poderão vir, né? Claro. Apesar que teve uma autoridade que falou que não vos prometo dias melhores. Mas o profeta agora falou que algumas coisas, assim, bem especiais vão acontecer, né? E no sentido de alegria, né? De deixar-nos para cima. Então vamos aguardar. E uma coisa importante também desse capítulo, e desse livro, vamos dizer assim, é que ele fala dos filhos, né? E isso daí me tocou muito, que os filhos foram ensinados por pais tementes a Deus, e esses filhos já não passam mais para os filhos a respeito disso. Então, isso a gente vê muito, né? E a importância da gente saber como administrar isso aos nossos filhos, para que eles possam, de uma maneira ou outra, continuarem no caminho do Senhor, e eles passarem isso para a próxima geração, para não cair em incredulidade como caiu esse povo. Muito bem. Newton. John, já que vocês estão perguntando, mas eu tenho certeza que nós vivemos as últimas horas que antecedem a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Então é o momento em que o capeta solta todos os seus diabinhos na rua para poder perseguir os santos, perseguir os ensinamentos de Cristo, para tentar fazer com que as pessoas que querem seguir a Cristo se desviem, né? Então, assim como o demônio está com força total, o Senhor tem que ter uma força monstruosa para poder proteger aqueles que querem segui-lo. E essa proteção nós teremos, nós só temos que continuar debaixo desse guarda-chuva, que é a proteção, que é o Evangelho de Cristo. Se nós ficarmos debaixo desse guarda-chuva, nós vamos ver todos os milagres, que para nós essas provações elas vão acontecer, mas não nos vão atingir de cheio. Nós vamos conseguir passar por elas e temos as experiências que o profeta falou, né? Temos muitas experiências espirituais, eu tenho certeza disso. Obrigado. José, por favor. Obispo, gente, lo que dice Fala Newton es cierto. Uno tiene que colocarse la armadura del Evangelio
y en la medida que uno lleve esa armadura del Evangelio, nada nos podrá tocar. Todos seguiremos adelante en esa vía que el Señor nos ha trazado a cada uno de nosotros, y podemos, con el favor de Dios y de las buenas obras que nosotros podamos hacer aqui na Terra, podemos estar ao lado de Deus em um futuro. Obrigado. Eu estou rindo aqui muito. Durante a leitura, às vezes eu começava a rir aqui, daí me segurava um pouco, estava sorrindo, na verdade, que eu tive a oportunidade de juntar os meus amigos do convívio assim, diário, que nós convivemos, com os amigos que estão muito longe, né, no YouTube, e hoje nós podemos reunir todos nessa leitura tão maravilhosa, tá bom? Gente, tchau e até amanhã, tudo de bom! Tchau, tchau! Tchau, boa noite! Tchau! Muito bem, e assim nós encerramos esta leitura do livro de Mórmon, e eu estou bem feliz de compartilhar isso com vocês, porque a nossa leitura aqui no Clube de Leitura do Livro de Mórmon, ela começou em 29 de outubro, porque uma vez eu comentei num dos vídeos que nós tínhamos um grupo de leitura que nós líamos, alguns amigos líamos juntos à noite, né? Nós aqui às 21 horas, todos os dias, né? E daí, em virtude desse nosso grupo, alguns fizeram, nós queremos participar, mas nós não temos tecnologia, nem meios para fazer isso, horários e tudo, né? E então decidi começar o clube de leitura online e pude fazer então muitos amigos que são vocês e juntando-os com meus amigos daqui. E estou muito feliz que possamos todos continuar firmes, constantes na leitura do livro de Mórmon e nos achegamos ao Salvador, tá bom? Tchau, minhas amigas, meus amigos, continua firme e até amanhã.